Oi gente, meu nome é Jennifer, sejam muito bem-vindos ao meu canal e o vídeo de hoje é sobre desenha e resenha. Esse é um projeto que fazia tempo que eu queria trazer aqui pro canal, na verdade eu já fiz alguns vídeos relacionados a isso, só que eu acabei enrolando um pouco, não continuei, mas eu gosto muito desse tipo de vídeo. Inclusive, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, sempre que eu pensava em ter um canal no YouTube, eu pensava que seria dessa forma, fazendo esse tipo de vídeo. Essa ideia eu já tive há muito tempo. Então, eu resolvi parar de me enrolar e colocar isso em prática, tirar do papel e realmente fazer esses vídeos aqui para vocês. Então eu resolvi começar com o livro que eu li no mês passado, porque no mês passado eu li um total de um livro, que foi o livro da Jojo Moyes, então eu resolvi começar por esse e ao mesmo tempo que eu vou dizendo, falando para vocês a resenha desse livro, eu vou mostrando, fazendo um desenho inspirado nesse livro. Como eu disse, o primeiro vídeo que eu publiquei aqui no canal foi desse jeito, desenha e resenha, que foi o livro Mostre o Seu Trabalho, tem até aqui o desenho, aqui comigo. Eu gostei bastante desse desenho, foi o primeiro que eu publiquei aqui no canal, o primeiro vídeo, e foi realmente com esse intuito, como eu falei, de resenhar um livro e ao mesmo tempo fazer um desenho inspirado nele. Outro desenho que eu também fiz e que também tá aqui no canal foi inspirado no livro O Duque e Eu, da Julia Quinn. Tem até uma abelhinha aqui dos Bridgertons representando aí. Então, foi outro desenho que eu gostei bastante, mas que deu um certo trabalho porque eu não tenho o costume de desenhar pessoas. Eu sou mais de desenhar esse, por último aqui, esse também de Mostre o Seu Trabalho, também deu certo trabalho porque, né, não tenho esse costume de desenhar pessoas, mais casas e objetos e tal. Outro também que esses não vieram pro canal porque foram desenhos mais antigos que eu tenho aqui, inspirado também em livros, é O Som do Coração, da Jojo Moyes, também Jojo fazendo parte aí. Eu fiz esse desenho inspirado no livro O Som do Coração, quem leu vai saber mais ou menos identificar do que esse desenho trata. E também fiz esse desenho aqui do lado inspirado em um livro também de romance de época, que é Os Pecados Maliciosos. Não lembro muito bem, acho que é da Mary Ballong. E Ligeiramente Maliciosos, uma coisa assim, livro, que tem uma janela lá na história. Enfim, quem já leu também pode se identificar. E eu gostei bastante desses desenhos e resolvi colocar esse projeto em prática. E é isso. Vamos lá comigo. Bom, enquanto estou aí belíssima buscando referências para fazer esse desenho, eu vou contando um pouco para vocês sobre o livro Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Bom, essa autora, todos os livros que eu já li dela costumam ser, é importante lembrar que eles costumam ser um pouco lentos no começo. Pelo menos para mim é sempre assim. No começo do livro demora a engatar porque ela costuma trazer bastante personagens nos livros dela, então demora para engatar, mas quando engata a leitura é muito legal, é muito maravilhoso. Esse livro também não é diferente, eu senti a mesma coisa. Bom, como vocês viram aí, eu estava aqui no Pinterest, né, que é a nossa rede de referências, buscando várias referências e procurando e fuçando aqui para ver se eu encontrava algumas imagens para se inspirar mesmo e poder fazer esse desenho que está na minha mente de como eu imaginei algumas cenas que, para quem já leu o livro, vai se identificar, vai saber do que eu vou fazer ali, o desenho que eu vou fazer. Eu espero que dê certo, que eu não sei, que eu não fiz ainda, mas eu espero que dê certo, estou confiante. E é isso. Esse fonezinho aqui eu sempre coloco para você que tá curioso aí, é porque eu não tenho microfone no momento. E com esse fone eu consigo utilizar o microfone do fone do celular e aí fica melhor para vocês me escutarem aí, porque, né, com sons externos acontecendo, realmente quem grava vídeos no YouTube sabe que existem vários barulhos que não tem como controlar e infelizmente a gente tem que gravar, então é isso, não tem muito para onde fugir. E agora eu vou
me organizar aqui. Eu acho que eu vou começar aqui mesmo, na minha mesa do escritório, fazer esse esboço olhando para as minhas referências e talvez eu vá lá para fora na hora de pintar. Eu não sei como é que vai ser, mas vocês vão acompanhando aí pelo restante do vídeo e eu espero que vocês gostem. E é isso. Como de acordo com a sinopse, né, são 5 mulheres que vão enfrentar uma cidade inteira por amor aos livros e juntas vão descobrir o poder do conhecimento, da liberdade e da amizade. Então, esse livro ele foi lançado em 2019 pela editora Intrínseca e eu só fui ler ele somente agora, esse mês passado, e eu gostei bastante. Então, ele, apesar de contar a história de 5 mulheres, ele vai intercalar entre 2 personagens, o ponto de vista entre a Marjorie e a Alice. A Marjorie, ela nasceu nessa cidadezinha do interior, que é onde vai acontecer toda a história. Ela nasceu lá desde, enfim, vive ali, mora. Ela é uma mulher super diferente, ela é uma mulher super independente, ela vive sozinha, ela não tem marido e isso faz com que as pessoas, a população ali daquela cidadezinha do interior, achem ela bem diferente e achem. Porque ela é totalmente fora dos padrões. E o pai dela tem também uma fama de ser esquentado, de resolver as coisas dele, os problemas dele, resolvia tudo à base do tiro e tal. E o pai dela já é falecido, se eu não me engano. Então, por conta dessa fama, tudo isso acabou recaindo um pouco sobre a Marjorie. Então, as pessoas também têm um certo receio dela ser do mesmo jeito da família dela. E a outra personagem que a gente também vai acompanhar o ponto de vista é a Alice, que ela é jovem, ela é recém-casada, ela acabou de se mudar para essa cidadezinha e ela mora com o marido e o seu sogro na mesma casa. Então a gente vai acompanhar a jornada e o caminho, a história dessas 2 mulheres e das outras mulheres também. Então o caminho delas vão se cruzar por conta desse projeto, dessa nova biblioteca aí, uma biblioteca itinerante, que vai fazer com que as mulheres se encontrem para poder levar os livros para pessoas que não têm conhecimento, as pessoas mais carentes e mais afastadas dessa cidade do interior. Então elas vão levar esses livros para as crianças, para as mulheres, justamente para gerar mais esse conhecimento aí para essa população aí dessa cidadezinha. Então, essa história, como eu disse, ela é muito envolvente. No começo ela é realmente um pouco mais lenta, mas ela te envolve. É muito interessante acompanhar a história dessas 2 personagens e das outras personagens também. O quanto o surgimento dessa biblioteca e o fato delas se reunirem ali no começo não tendo todas as suas diferenças, no começo é um pouco complicado, mas aos poucos vai surgindo meio que uma fraternidade ali, né? Uma amizade muito grande entre elas e é muito bonito de acompanhar. Eu gostei bastante dessa história. Os personagens da JoJo são sempre muito ricos e muito interessantes e eu gosto bastante dos livros dela. E essa história não foi diferente, eu gostei muito, muito dessa história, me envolvi super e o final é bem assim. É aquele tipo de livro que você quer ler e quer saber logo o final e fica freneticamente querendo saber como vai acabar e é muito, muito interessante, muito legal, eu super recomendo. Então, vamos falar um pouco do desenho. Esse meu desenho, ele foi inspirado, como eu falei, no livro da JoJo. Quem já leu a história vai reconhecer um pouco, eu quis retratar um pouco o celeiro ali e a casa
de um dos personagens que aparece na história. Esse desenho acabou sendo no começo eu pensei que fosse dar ruim, porque eu peguei um papel de ofício mesmo, uma folha de ofício, e eu comprei uma folha um pouco mais de espessura, gramatura maior, justamente para quando eu for utilizar desenhos com aquarela e marcadores, porque é um papel mais resistente. Só que eu não vi e peguei o papel com a gramatura menor para fazer o desenho e não percebi que era diferente. Só percebi na hora que eu fui fazer a aquarela. Então eu fiquei com medo de dar muito ruim no céu, só que deu certo. Nessa questão o papel não furou, ele fluiu a tinta, consegui dosar ali um pouco a água para poder não furar o papel. E a aquarela é sempre para quem conhece, para quem usa e para quem não conhece, a aquarela é sempre uma surpresa, né? Você nunca sabe para onde ela vai te levar. E com esse céu foi uma surpresa também, porque eu estava querendo fazer uma coisa, acabou saindo uma outra totalmente diferente, mas eu gostei do resultado desse céu, ficou bem legal, bem interessante, eu não esperava que saísse dessa forma, mas eu gostei bastante. E aí eu começo, depois de passar a aquarela, eu esperei secar um pouquinho, e aí comecei a passar um nanquim por todo o desenho. Como vocês viram aí, eu tentei utilizar as espessuras geralmente eu utilizo as espessuras maiores na frente e as menores no fundo, né? Meio que utilizando a regra aí de arquitetura, que a gente utiliza as espessuras mais grossas na frente e o mais fino vai ficando pro fundo do desenho, e é assim que eu utilizo também os marcadores, o nanquim, né? Depois eu comecei a fazer, eu me lembrei que eu tinha que colocar o título da capa do livro no desenho para identificar e não ficar meio um desenho aleatório jogado por aí. Eu queria identificar que ele era um desenho inspirado no livro. Então eu fui fazer o lettering, né? Eu gosto bastante do lettering. Não sou especialista no assunto, mas é algo que às vezes eu tô fazendo aí de vez em quando. E eu preciso aprender mais porque é algo que eu gosto bastante. Então eu fiz o esboço aí do desenho. No começo eu pensei que não ia dar certo, porque eu não tinha tanto espaço assim, eu não queria colocar na parte de cima para não atrapalhar o céu, que eu tinha gostado bastante. Então eu joguei as letras para baixo e fui buscando encaixar no meio do desenho para ficar de uma forma legal, até que depois acabou dando certo. Eu consegui fazer todas no mesmo tamanho, a parte de baixo, e um caminho ficou no próprio caminho do desenho. Então eu gostei bastante do resultado, ficou bem interessante. Saiu completamente diferente do que eu estava esperando, né? E para quem não conhece, o lettering é uma coisa mais de desenho, de desenhar a letra mesmo, não é algo que você vai escrevendo. Você tem que desenhar a letra e depois pintar por cima para poder sair aquele resultado desejado. Então foi isso que eu fiz no desenho e o resultado ficou bem legal. E por fim, eu fui pintar o desenho com marcadores mesmo. Eu utilizo esses marcadores da Faber-Castell. Estou utilizando marcadores da China também, que eu comprei ano passado, que eu gosto bastante, à base de água, e também os da Sisgraph, que eu comprei esse ano e gostei bastante também. Tô fazendo um mix aí, porque eu gosto desse desenho mais com mix, né, de técnicas. Eu acho que fica mais interessante, eu gosto bastante e super me identifico. E foi assim que eu fui pintando o desenho até chegar no resultado desejado. A pintura é um processo mais demorado, só que é um pouco mais relaxante para mim, porque é muito legal ver o desenho ganhando forma e se transformando naquilo que a gente imaginou. Então eu gosto bastante também dessa etapa do processo, que é a pintura. Então é isso, eu vou deixando vocês com o restante do vídeo. Acabou que ele ficou bem maior do que eu imaginava. Eu pensei que não fosse ficar tão grande assim, mas como é pintura, desenho, acaba demorando mais. Realmente não é um processo rápido, mas eu espero que vocês tenham gostado. Logo mais eu venho trazendo assim que... Eu não sei se ficou muito bem claro
a minha explicação no começo, mas é só relembrando que esse meu quadro barra projeto é somente se inspirar nos livros que eu li, seja alguma cena, algum objeto específico, alguma cena que ficou marcada na minha cabeça, ou então alguma coisa que eu estava lendo e lembrei na hora que me fez ter inspiração para fazer um desenho. Então, ele não é um desenho específico do livro, é somente uma inspiração. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, qual livro que você gostaria de ver por aqui nesse quadro que eu vou adorar saber. E até o próximo vídeo. Bye!